Caso Denner. Vamos lá, meu povo, hein? Olha só. Primeira coisa que eu quero dizer. Dos jogadores da Copinha, tá? Para mim, o único, não sei, o goleiro Cauê, talvez, e o Denner, se a gente com uma boa vontade colocar o Bahia, mas eu não gostei muito do futebol do Bahia. Se a gente for colocar da Copinha, não tem ninguém que se salve. E o que eu falei nos últimos dias é isso, que o Denner era o único bom tecnicamente, mas que também não está pronto, tá? Então vou reiterar aqui o que eu falei nos últimos dias, que da Copinha não se salva quase ninguém, e que o Denner, o único talvez que se salve tecnicamente, ainda não está pronto para o profissional. E não está mesmo, tem que evoluir algumas coisas. Porém, é o único jogador, tecnicamente, existe até uma carência na posição no Brasil, que você poderia ver um futuro num time ali de uma participação de mais de 20 garotos, tá? E aí você vende esse garoto por 8 milhões de euros. Um jogador de 16 anos, um lateral esquerdo, tá? Que tem futuro. Que tem futuro, ou pelo menos a gente imagina que tenha, né? O zagueiro Garcia, né, o Luiz Augusto está dizendo, eu gostei do Garcês no jogo contra o Grêmio e achei ele horroroso na final contra o São Paulo, tá? Então, assim, o Denner é um jogador que você não pode vender por 8 milhões de euros. Não é uma boa venda. Não é, repito, não é uma boa venda, né, vender o Denner por 8 milhões de euros. Segundo, eu apurei que foi o Corinthians que pediu para o Bertolucci, né, se ele arrumava um clube, porque o Corinthians está precisando de grana. Isso ninguém nunca vai confirmar. Mas o Bertolucci confirmou isso para uma pessoa que me passou, tá? Que me passou essa informação. Então, essa história que não tinha o que fazer não é verdade, tá? Eu não acredito nessa história. E vou falar mais. Essa história que a multa é baixa e tinha que vender, cara, isso para mim é uma passação de pano que não tem tamanho. Como que você vai falar uma barbaridade dessa? Como assim? Eu queria saber o seguinte, todos os jogadores da base do Corinthians, então, ganham mais de 100 mil reais por mês? Ganham 200 mil reais por mês? Porque todo garoto de 16 anos tem o salário que o Denner tem. Todos, a maioria. E por que os clubes, então, não vêm e levam todos? Cara, isso não existe. Existe até, né, uma associação dos clubes para que isso não aconteça. Essa história que a multa é barata no Brasil, ia chegar um clube do Brasil e ia levar do nada, isso é mentira. Não tem nenhum clube do Brasil querendo o Denner. Isso não faz sentido. Você acha que o Palmeiras vai se desgastar com o Corinthians, chegar lá, oferecer um salário maior para o Denner e levar? Isso não é verdade, velho. Entendeu? Isso é uma bela de uma desculpa. Por exemplo, o Bidon. Todos os jogadores que subiram no profissional, eu trouxe o salário do Bidon. Outro dia que eu trouxe o salário do Bidon antes de renovar, era 30 mil por mês. A maioria dos jogadores que vem da base, o salário é 30 mil, 20 mil, aqueles que sobem para o profissional, eu trago os valores aqui. E por que esses jogadores nunca houve nada? Nenhum assédio, medo? Ah, vamos vender tudo, então tem que vender a base inteira. Porque se você vende um jogador das categorias de base alegando que você tem que vender porque o salário é baixo, porque a legislação brasileira, né? Enfim, você tem que colocar o valor da multa, que é o do salário, então você vai ter que vender todos. Você vai ter que vender todos. Então, essa desculpa não cola. Não cola. O Corinthians quis vender o Denner, o Corinthians quer vender o Denner, o Corinthians precisa de dinheiro. E agora, meu amigo, tem que vender o jogador. E vai ficar com uma desculpa ou outra, porque houve críticas da torcida. Porque se não houvesse críticas da parte do torcedor,
o Augusto e companhia, ninguém estaria falando nada. Tá? Ninguém estaria falando nada. Então, ninguém, concordo com aí o pessoal que está comentando, né, porque também é minha opinião, ninguém da Copinha está pronto para ser titular do Corinthians. O Denner com 16 anos, não acredito. Só que é um jogador que você podia trabalhar, ele tinha ainda 3 Copas São Paulo para disputar, e você poderia trabalhar esse jogador para ser o futuro lateral esquerdo, um futuro Kleber da vida no Corinthians, não sei, tá? Agora, você vende o jogador por 8 milhões de euros, porque esse negócio de metas, eu nunca vi essa grana pingar. Canso de falar aqui no canal Café do Setorista. Eu nunca vi essa grana pingar de metas. Estou esperando essa grana pingar um dia das vendas que foram feitas até hoje, tá? Então, velho, é uma situação muito complicada e o Corinthians ainda, né, como vai ter que pagar ainda o Bertolucci, vai ficar com quase nada, né? Então, quer dizer, o Corinthians perdeu um jogador por nada. Era só não vender, tá? Era só não vender e pronto. E ponto. E chegava lá para o Bertolucci, em relação à dívida que ele tem, meu amigo, é entrar na justiça e pronto. Vamos ver, vamos não está na justiça? Vamos batalhar, não tem essa de você dar um jogador para você quitar uma dívida. E tem outra coisa também, tá? Quem fez o contrato do Denner foi o próprio Augusto Melo e a sua diretoria, a sua base. O Denner renovou o contrato do ano passado, 2024. Já na gestão Augusto Melo. Então, pô, não tinha o que fazer? Lógico que tinha. Lógico que tinha que fazer. Era fazer um contrato melhor na renovação. Então, o William Barros, mas a multa para clubes brasileiros não eram baixas, mas é o que eu estou falando. Todas as multas, todos os jogadores no futebol brasileiro, na base, tem salário baixo. Mas os clubes se respeitam. Porque se fosse assim, tinha que ter vendido o Breno Bidon. Se fosse assim, tinha que ter vendido todo mundo já. Na base, tinha que ter vendido o Murilo. Essa desculpa não cola. Enfim, vence o contrato como? O contrato até 2027. Até lá, muita coisa rola, velho. Entendeu? Tem 25 para terminar. Tem 26 para terminar. Em 2 anos, muita coisa acontece. Tá? E tem outra coisa, hein? E tem outra coisa. Em 27, nem é o Augusto presidente. Talvez a situação até mudasse. Entendeu? O contrato dele termina em 27. Você pega um presidente que tem um trato melhor, que sabe negociar melhor e que tem uma relação melhor com o Bertolucci, não acontece nada, velho. Para com isso. Entregou o jogador falando que clubes do Brasil vão levar. Se for assim, você tem que ter medo de todo mundo. E a partir de hoje, então, basta fazer um contrato com 100 mil de salário para todo menino. Aí, então, não vai correr risco nenhum. O risco todo mundo corre. O risco de perder jogador, todo mundo corre. Mas não existe isso. O Corinthians não vai lá no Santos, o Santos não vem aqui, o Palmeiras, o São Paulo, não existe isso. Para, essa da multa do salário para o Brasil é a maior piada que existe, velho.